Vamos a Brasília. Sávia Barreto está aqui com a gente. Sávia, você falava que a previsão, você fez uma apuração e a previsão de mudanças no primeiro escalão de Doutor Pessoa. Quais são essas mudanças, sabe? Joelson, durante o final de semana, o doutor Pessoa, que segue, né, se recuperando. Com dificuldade, né, no áudio da Sávia. Estamos com dificuldade no áudio da Sávia, mas a Sávia trouxe as informações para nós sobre as mudanças previstas na gestão, né? Nós temos aí na tela para vocês as informações que a Sávia Barreto apurou e algumas delas já confirmadas na coluna dela, Sávia Barreto, no cidadeverde.com, que é os seguintes: Odmirtes Neves sairia da Secretaria de Finanças e iria para a Secretaria imediata do prefeito, no lugar de Andréia Pessoa. E vale aqui a explicação, né, Paula? Odmirtes assumiu a Secretaria de Finanças no lugar de Robert Rios, depois daquela crise envolvendo o vice-prefeito e a prefeitura, e a Andréia Pessoa, secretária do prefeito, saiu, pediu exoneração, ou foi exonerada, naquela semana em que ficou confirmado, inclusive, que ela iria para um depoimento sobre a Fundação Municipal de Saúde na Câmara de Vereadores, né? Sim, Joelson, Odmirtes, que inclusive é uma indicação do vice-prefeito Robert Rios, assumiu a pasta quando ele se afastou e ficou sob indicação dele. Andréia Pessoa, que é servidora pública e se afastou, como a própria Sávia Barreto trouxe aqui recentemente, por questões pessoais de progressão na própria carreira. Então, agora, como ela trouxe na coluna dela, está no portal Cidade Verde, essas alterações que o prefeito Doutor Pessoa deve fazer na administração pública, essa nova reforma administrativa. Muito bem. Admilson Brasil, previsto como secretário de Finanças, portanto, Odmirtes Neves sai da Finanças, vai para a Secretaria do Prefeito, imediata do Prefeito, trabalhar no gabinete ao lado do Prefeito, e Admilson Brasil seria o secretário de Finanças com essas mudanças. Sávia Barreto, e aqui é ele, tá? Admilson Brasil, a imagem, a Sávia Barreto traz para nós a informação e ele, Admilson Brasil, assume então a Secretaria de Finanças em relação a essa ocupação de cargo, nessa ocupação de função. Nós temos ainda mais informações sobre essas mudanças? Cadê a tela? A tela, não temos? Porque no caso, o secretário de governo, aí é que entra a minha confusão aqui com as telas. O secretário de governo, que é João Henrique, secretário de Planejamento, João Henrique Souza, assumiria a Secretaria de Governo. Essa era uma possibilidade. Um desejo dos vereadores, inclusive. Os vereadores queriam que ele assumisse, inclusive, essa função, que é uma função de maior articulação com a casa. Porém, ele conversou com você, Paula, e falou sobre essa possibilidade. Joelson, o secretário João Henrique afirmou que houve, inclusive, uma conversa com o prefeito Doutor Pessoa, mas descartou qualquer possibilidade de sair da Secretaria de Planejamento, onde ele vem desenvolvendo um trabalho, um maior contato com obras e, pelo menos, entre aspas, a declaração dele, a projeção dele é essa, fica na Secretaria de Planejamento. Vamos ver. O doutor Pessoa já conversou muito com isso e quer que eu fique no planejamento, fazendo o trabalho que estou fazendo. Agora, ele me solicitou também que, graças à experiência parlamentar que eu tenho, possamos ter uma conversa também com o Parlamento Municipal. E isso eu farei com o maior prazer, até porque quero muito bem a todos os vereadores e vereadoras que lá estão. E ao sair daqui, dessa boa reunião aqui com o presidente da Assembleia, eu vou me encontrar com o presidente Enzo lá da Câmara Municipal. Mas, na realidade, nós vamos trocar ideias. Por quê? Porque não vive o executivo sem o parlamento. Aqui, se o governador Rafael não tiver um bom diálogo com o presidente Franzé e com a estrutura parlamentar, as coisas não funcionam. Então, é a mesma coisa. Vamos procurar saber onde é que está, qual é a dificuldade que existe e vamos tentar ajustar para que haja um bom entrosamento entre Executivo Municipal e Legislativo Municipal. Em outras palavras, Paula, ele é secretário de Planejamento, permanece secretário de Planejamento e assume uma função de articulação que normalmente é da Secretaria de Governo. Sim, Joelson. E eu destaco ainda uma coisa que eu ouvi do secretário João Henrique várias vezes, a palavra governador, demonstrando que ele não vai cuidar só dessa articulação, dessa relação entre o prefeito Doutor Pessoa e os vereadores,
mas também buscar essa aproximação, esse diálogo entre a Prefeitura de Teresina e o próprio Palácio de Karnak, que é quem pode ajudar amplamente a Prefeitura, principalmente nessa questão do transporte público, o impacto financeiro dessas medidas anunciadas pelo governador Rafael Fonteles, que devem começar a tramitar na Assembleia já amanhã, superam 1 milhão. Então, é realmente um caminho muito incidente para que a Prefeitura de Teresina consiga vislumbrar uma luz no final do túnel nessa questão do transporte. E Paula trazendo as informações. Outro assunto, ainda referente à agenda de João Henrique Souza, diz respeito à forma como ele está despachando com o prefeito Dr. Pessoa e como está, na verdade, Dr. Pessoa depois daquela confirmação, né, do caso de Covid-19. Vamos lembrar, o prefeito de Teresina passou o período do carnaval afastado, né, recolhido em função da Covid-19. Paula, o secretário João Henrique Souza também comentou essa situação? Joelson, o prefeito continua despachando da casa dele. Segue se recuperando da Covid, mas trabalhando ali de forma interna, recebendo tanto despachos administrativos quanto políticos também. E uma informação que eu recebi de um desses interlocutores que buscam a construção de chapa junto com o prefeito Dr. Pessoa nas eleições de 2024 é que há projeções de que o prefeito possa estar na coordenação política de 3 partidos durante as eleições de 2024. O próprio Republicanos, que deve ser aquele partido principal, o Podemos e possivelmente o Avante, que seriam outras chapas menores acolhendo aliados do prefeito. O ministro João Henrique comentou com a gente, explicou um pouco sobre como é que está o estado de saúde do prefeito, deu uma projeção de quando é que ele pode retornar à agenda pública, de visita de obras, entre outros. Vamos acompanhar. Um dos motivos que eu estou aqui talvez seja esse. O prefeito teve Covid pela 3ª vez, em consequência disso não é nem confirmada ainda dele da prefeitura, e ele pediu então que eu viesse conversar aqui com o presidente da Assembleia, nosso querido deputado Franzé. Olha, deixa eu chamar aqui a Sávia Barreto, ela está falando de Brasília com a gente, está acompanhando toda a nossa cobertura e tem as informações também. Sávia, eu ouvi de um interlocutor, né, nesse final de semana, uma coisa muito interessante, uma pessoa que acompanha a política, que tem os seus contatos, ele disse, olha, doutor Pessoa prepara uma arrancada. E aí ele colocou 2 pessoas como sendo primordiais nesse trabalho. Uma, João Henrique Souza, quando ele prepara a arrancada do ponto de vista político, tá, que eu estou falando. Uma, João Henrique Souza, o outro seria Marcelo Castro, presidente do MDB. Foi a avaliação que ele fez lá. Bom, você viu aí João Henrique Souza já falando de doutor Pessoa como articulador político de 3 partidos. Estamos realmente vendo uma reorganização da prefeitura também de olho nessa arrancada política? 2024 está bem aí, né? Joelson, eu quero saber quem é sua fonte, porque eu conversei com uma fonte também que falou no final de semana o nome de Marcelo Castro, como um articulador de bastidores junto com o prefeito, que pode entrar e ter mais voz dentro da prefeitura, em contrapartida, ajudar, contribuir para trazer mais recursos para Teresina. Ele que é o relator do orçamento, enfim, tem um peso significativo aqui em Brasília. Aí a minha fonte me disse, Sávia, mas não fale o nome de Marcelo Castro. Eu não falei, quem falou foi o Joelson. Eu só vim atrás confirmando que, de fato, Marcelo Castro está tendo esse poder na Prefeitura de Teresina. Lembrando que João Henrique é do MDB, mesmo partido de Marcelo Castro, então, com certeza, contribui nessa ponte, nessa interlocução. E o resultado busca-se justamente mais força política, mais robustez e mais recursos, que é aquilo que a Prefeitura mais deseja nesse momento. Agora, uma outra informação de bastidores sobre a questão da Secretaria de Governo é que existe a possibilidade, eu ouço desde a semana passada, o nome do deputado Jeová Alencar, para que ele pudesse deixar a SAAD-Sul, e aí um indicado dele ficaria na SAAD-Sul. A gente já falou aqui sobre essa possibilidade, mas ela retoma com força essa semana, e claro que é o prefeito Dr. Pessoa quem vai tomar a decisão final, mas ela volta a ser ventilada nos bastidores, e aí Jeová ficaria na Secretaria de Governo.
governo. E talvez por isso não tenha sido oficializada uma mudança na Secretaria de Governo nesse momento, como tinha sido especulado com a possibilidade de João Henrique. Agora, sobre a Odmirtes também, Joelson e Paula, ela vai ter um cargo importante, porque a gente pensa, olha, vai deixar a Secretaria de Finanças, que é quem comanda todo o orçamento. A gente sabe que o tripé da Prefeitura é a Finanças, é a Administração e o Planejamento. Só que a Secretaria imediata, pelo menos quando era ocupada por Andréia Pessoa, era uma parte importante. Todo dia despacha com o prefeito. Então, assim, ela tem uma ligação com Robert Rios, e então, de certa forma, Robert não perde a força que ele tinha dentro da prefeitura. É isso que interlocutores do Palácio da Cidade avaliam. Então, assim, não é uma ação do prefeito Doutor Pessoa de enfrentamento ou de escalando um conflito com o vice-prefeito. Pelo contrário, nomes próximos a Robert Rios, a gente já falou de James Guerra, Nascendu, agora Odmirtes, eles são realocados dentro desse organograma de funções importantes, até mais importantes do que aquelas que eles ocupavam anteriormente. Então, acho que é interessante a gente ficar atento a esses sinais também que o prefeito Doutor Pessoa está dando com essas mudanças. Olha só que informação, hein? Doutor Pessoa dando sinais de que não há uma ruptura com pessoas ligadas a Robert Rios. E quando você começou a falar, sabe, a Paula fazia aqui em off, né, nos bastidores aqui, análises dela. Olha, isso que aponta para um cenário que talvez não seja de um afastamento total. Isso é uma surpresa até, né, Paula? Sim, visto que, como a Sávia muito bem colocou, a secretaria imediata do prefeito Doutor Pessoa tem uma posição primordial. É a área, o local da prefeitura onde é feito aquele despacho. Antes das pessoas chegarem ao prefeito, elas passam por essa secretaria imediata do gabinete de Doutor Pessoa, Joelson. Olha, pode até não estar acontecendo esse afastamento como a gente imaginava, mas os efeitos das declarações de Robert Rios ainda estão reverberando e movimentando os bastidores e até mesmo aqueles que são protagonistas nas pastas do governo. Como foi um dia Gilberto Albuquerque, ex-presidente da Fundação Municipal de Saúde, que hoje foi à Câmara de Vereadores justamente dar explicações sobre denúncias feitas por Robert, Paulo. Joelson, segue o cronograma da comissão especial que está investigando essas denúncias feitas pelo vice-prefeito Robert Rios, e hoje foi o dia do ex-presidente da FMS, Gilberto Albuquerque, falar aos vereadores em um depoimento, Joelson, que durou mais de 3 horas. Até hoje foi a audiência mais longa que eu já cobri como repórter de política na Câmara Municipal. Vamos acompanhar. O depoimento do ex-presidente da FMS, Gilberto Albuquerque, na Câmara durou mais de 3 horas. Os vereadores da comissão especial investigam denúncias feitas pelo vice-prefeito Robert Rios sobre possíveis irregularidades na pasta. A gente continua interrogando e buscando explicações com relação a algumas irregularidades na folha de pagamento, assim como a inexistência das licitações com relação aos serviços prestados para a Fundação Municipal de Saúde, assim como a não ocorrência de licitações para a grande maioria de materiais e medicamentos adquiridos ao longo de 21 e 22. O que a gente quer é criar processos claros, tranquilos, para que a sociedade possa acompanhar como se dá a questão de pagamentos eventuais na folha de pagamento com relação a plantões, principalmente a diretores que exercem suas funções com exclusividade nessas instituições, além de que, na questão dos terceirizados, dos serviços terceirizados, que a gente não teve a questão de novos processos licitatórios. Aos vereadores, o médico respondeu questionamentos sobre a denúncia acerca de pagamentos sem empenho na FMS e disse que é possível verificar que não houve nenhuma irregularidade. Esse repasse, como está citado e foi explicado aqui, ele é um repasse para quem prestou serviço e ele é realizado direto pela diretoria administrativa financeira, porque é como se o dinheiro já vem carimbado, é do fulano do ciclano. Esse conhecimento
momento eu tive agora nessas discussões, mas se eu tivesse tido antes também não teria mudado. Por quê? Porque você tem duas opções: receber o dinheiro que é de alguém, a lei federal diz que você tem 5 dias para repassar. E se você não repassar, você é punido por improbidade e todo recurso encaminhado volta. Então, como é que nós vamos estar no período de maior dificuldade financeira e nós vamos deixar devolver dinheiro? Vocês podem checar em todos os processos que esse dinheiro é repasse para quem trabalhou para o SUS, para quem atendeu o SUS. Eu já disse que era muito fácil ter checado isso. Porque onde esse extrato foi tirado, lá tem o nome da empresa prestadora. Era só clicar em cima dele que você teria a informação do nome do CNPJ, o motivo pelo qual o dinheiro foi repassado, que já era de alguém. Nunca foi usado para fazer compra de insumo, medicamento ou o que quer que seja. Nenhum momento, nenhum desse recurso foi usado nesse sentido. Ao final do depoimento, Gilberto Albuquerque ainda fez um desabafo à imprensa e disse esperar que toda a situação seja esclarecida à população pelos vereadores. Se eu não tivesse o costume de vir aqui inúmeras vezes, eu diria que era muito constrangedor. Com certeza, para quem nunca veio aqui, no meu caso, é porque eu já tive aqui tantas vezes durante todos esses anos que eu estou na gestão, que eu já tenho um certo costume com a casa. E eu sei que é nosso dever e nossa obrigação é esclarecer qualquer dúvida que exista. Se houve dúvida nessa gestão ou se houve alguma informação indevida, é nosso dever continuar aqui esclarecendo a população. A Casa de Representantes do Povo é aqui. Então, esse é o melhor lugar para a gente fazer isso. Para o senhor, a comissão é positiva também para que se esclareça toda essa situação? Com certeza, depois de tudo isso esclarecido, vão com certeza fazer relatório e vão tirar as sugestões. Sugestões essas que nós não conseguimos implantar no período Covid, mas que agora a comissão vai discutir com o plenário e com certeza vão tirar aqui algumas medidas para que se sigam fazendo da melhor forma possível. Bom, para bom entendedor, meia palavra basta, é isso que se costuma dizer, Paula, e para bom entendedor, o doutor Gilberto está dizendo, olha, as verificações eram mais simples do que a formação de uma comissão convocando para prestar depoimentos, embora ele tenha demonstrado todo o respeito à Câmara de Vereadores ao dizer que vai e comparece, porque lá é o lugar, de fato, da população, inclusive, tomar conhecimento de tudo que se faz de gastos. Agora, Paula, é como eu disse, ainda é resultado das declarações de Robert Rios, que gera toda essa necessidade dos vereadores de convocar autoridades para prestar esclarecimentos, né? Gilberto Albuquerque reiterando o discurso que já foi repassado aos vereadores pelo ex-controlador, de que a auditoria feita não encontrou irregularidades porque esse não era o fim dela. Apenas algumas alterações na administração da própria FMS para essa questão de economia de gastos. Então, Gilberto Albuquerque hoje foi bastante pressionado nessa audiência, nesse depoimento aos vereadores, nessa audiência que durou por volta de 3 horas. Uhum. Ele respondeu sobre várias dúvidas dos vereadores sobre a questão dos plantões, essa denúncia inicialmente feita pelo Robert Rios, pelo vice-prefeito Robert Rios, sobre esses pagamentos sem empenho. E, ao fim, agora os vereadores avançam nesse depoimento importante para a produção desse relatório final que deve ser entregue aos órgãos de controle. Bom, Sávia, a gente está vendo aí que as explicações estão aparecendo, as coisas parecem que são todas justificáveis e justificadas aí pelos gestores. Agora, para usar a palavra de Gilberto Albuquerque, não deixa de ser um constrangimento, né? Ter que ser convocado para dar esses esclarecimentos perante os vereadores. Tem um pano de fundo, né? Porque os vereadores há muito tempo queriam chamar o ex-presidente da Fundação Municipal de Saúde, Gilberto Albuquerque, para a Câmara de Teresina. Não é de hoje que eles faziam críticas à gestão de Gilberto Albuquerque, mas por um cunho político, diferente daquelas denúncias feitas pelo vice-prefeito. E, no caso, essas críticas políticas é sobre nomeações, espaços, atendimento de demandas de vereadores em hospitais regionais, enfim, tudo isso
isso que Gilberto Albuquerque terminava barrando, segundo esses vereadores com quem eu conversei, e que gerava um descontentamento de cunho político. Então, de certa forma, essa demora na audiência, como a Paula pontuou aí, mais de 3 horas, ela é uma certa revanche dos vereadores de poder aí questionar e confrontar a gestão de Gilberto Albuquerque, mas ele trouxe aí as pontuações técnicas, essas pontuações que eu já tinha ouvido também de interlocutores da Prefeitura de Teresina, mas independente da questão técnica, existe um fato político, né, que são as denúncias do vice-prefeito, que era um grande aliado do prefeito Dr. Pessoa, então tudo termina sendo também político e é a oportunidade que ele, como ex-gestor, tem de esclarecer para a população sobre como foram feitas todas essas operações. Se ficou alguma dúvida, e ficou, é importante que se traga luz para ela.